Bom domingo, você está na RCG, trazendo aqui um pouco daquilo que aconteceu durante a semana para que você esteja bem informado. Bolsonaro diz que terá de suspender benefícios se Congresso não aprovar crédito ao governo. O presidente afirmou que suspensão de pagamento a idosos e pessoas com deficiência pode ocorrer já neste mês. O Congresso deve analisar a liberação de 248,9 bilhões na próxima semana. Apenas 5% dos recursos do Fundo Penitenciário para a criação de vagas foram executados em 12 estados, aponta a auditoria do TCU. A análise foi feita em estados cujas secretarias locais do TCU aderiram à fiscalização. Repasse obrigatório do FUPEM começaram em 2016 como resposta do governo para lidar com a crise no sistema prisional. Quase 2 anos após o primeiro repasse obrigatório do Fundo Penitenciário Nacional, FUPEM, apenas 5,3% dos recursos voltados para a criação de vagas nas prisões foram executados em 12 estados do país. É o que aponta o relatório de uma auditoria feito pelo Tribunal de Contas da União. O objetivo da auditoria, que foi feita entre maio e novembro de 2018, foi avaliar a aplicação do FUPEM nos estados, cujos repasses obrigatórios começaram em 2016 em respostas ao problema de superlotação e rebeliões constantes nas prisões. Isso porque, em 2015, o Supremo Tribunal Federal determinou à União que liberasse imediatamente todo o saldo acumulado do fundo, proibindo novos contingenciamentos do dinheiro futuro. A análise foi feita em unidades de federação cujas secretarias locais do TCU aderiram à fiscalização, 11 estados e o Distrito Federal. O total de recursos fiscalizados foi de 1,7 bilhões em dotações orçamentárias do FUPEM entre 2016 a 2018, em valores atualizados. Considerando apenas os recursos voltados para a criação de vagas, em 2016 e em 2017, houve o repasse de 517,2 milhões nos 12 estados. Desse valor, foram executados apenas 27,6 milhões até setembro de 2018, fim do período analisado pela auditoria. Juiz do Distrito Federal rejeita a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra Henrique Alves. De acordo com a denúncia, ex-ministro usou contas em paraísos fiscais para encobrir recebimento de propina. Defesa nega a acusação e diz que Alves é alvo de perseguição. Justiça em Juiz de Fora recebe depoimento de Bolsonaro em processo sobre facada. O presidente foi intimado a depor porque a defesa dele atua no processo como assistente da acusação. A audiência de instrução do caso ocorre na próxima segunda-feira. O governo diz ao STF que contingenciamento nas universidades visa equilibrar contas públicas. Não houve captação do conteúdo, diz Moro, sobre celular que sofreu tentativa de invasão. Em visita nesta sexta-feira a Chapecó, Moro também falou que advogados entrarem na justiça para flexibilizar penas pode ser consequência colateral não desejada do decreto das armas. Justiça determina que Braskem devolva 680 milhões para a União e para a Petrobras. Desse total, 416.523.412,77 serão destinados à União e 264.520.012,43
para os cofres da estatal. Raquel Dodge diz estar à disposição para eventual recondução na PGR. Mandato da Procuradora-Geral da República acaba em setembro e ela pode ser reconduzida para mais 2 anos. Ela não está entre os candidatos à lista tríplice do cargo. Secretários de Fazenda destacam a importância de reforma da Previdência para os estados. Nesta quinta, governo divulgaram 2 cartas em apoio à reforma. Em uma delas, estados do Nordeste disseram apoiar a proposta, mas com a mudança no BPC e na aposentadoria rural. MPF recorre para tentar tornar Joesley e Palocci réus em ação que investiga suposta fraude bilionária. Em maio, Justiça Federal rejeitou denúncia contra os 2 apresentada pela Operação Bullish. As defesas afirmam que empresário e o ex-ministros colaboraram com a justiça como delatores. Bolsonaro participa de cerimônia militar no Rio de Janeiro. Presidente participa de cerimônia de formatura do curso especial de habilitação para promoção a sargento. Bolsonaro diz que peso real é como um casamento e planeja incluir outros países. Temos muito mais a ganhar do que perder. Quem sabe fazendo uma moeda única aqui na América do Sul, disse. O presidente participou de formatura na Marinha, acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Bolsonaro fala em primeiro passo para um sonho da moeda única. Guedes diz que são os argentinos que querem. Banco Central divulgou uma nota em que afirma que não há projetos ou estudos para integrar o real e o peso. Governadores fazem defesa envergonhada da manutenção de estados na PEC da Previdência. Bolsonaro vê avanço após STF autorizar venda de subsidiárias de estatais sem aval do Congresso. Tribunal decidiu que a privatização de estatais precisa de autorização dos parlamentares, exceto em caso de subsidiárias. União tem 134 estatais e 88 subsidiárias. Governadores do Rio Grande do Norte e do Piauí dizem não ter assinado carta de apoio à manutenção de estados na reforma da Previdência. Fórum dos Governadores haviam divulgado carta em que 25 governadores, entre os quais representantes dos 2 estados, manifestavam apoio à manutenção de servidores de estados e de municípios na reforma da Previdência Social. Rui Costa divulga carta com governadores no Nordeste sobre reforma da Previdência. Documento foi assinado por governadores dos 9 estados da região. Ministério do Meio Ambiente estuda reduzir coordenadorias do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. É responsável por 335 unidades de conservação federais. Ministro Ricardo Salles cogita criar uma única coordenadoria para cada região do Brasil. Bolsonaro admite que errou ao falar em revogação por decreto da Estação Ecológica de Tamoios. O presidente disse que consultou a Constituição e entendeu que revogação de decreto depende de aprovação do Congresso. Para Bolsonaro, é um absurdo o número de reservas no país. Após o STF liberar a venda de subsidiária, Fachin autoriza a privatização da TAG. Ministro do Supremo revogou liminar que havia barrado operação de venda da subsidiária da Petrobras depois que o tribunal concluiu julgamento sobre o tema. STF proíbe privatização de estatais sem aval do Congresso. Quero tecer um comentário. O STF
não manda. Quem manda são as leis que eles analisam. Só para fazer uma correção e deixar aqui a meu comentário, ok? Prosseguindo, venda de subsidiárias é liberada. Maioria entendeu que flexibilização das regras de comercialização não fere a Constituição e pode favorecer o crescimento econômico. STF proíbe privatização de estatais sem aval do Congresso. Mais uma vez, deixando o meu comentário, o STF não proíbe nada. O STF está lá para fazer as leis cumprir, para fazer a Constituição Federal ser respeitada. Mais uma vez, essas reportagens que estou lendo a vocês são tendenciosas muitas vezes. E toda vez que eu ver que há uma tendência, que é uma reportagem tendenciosa, deixarei meu comentário para esclarecer a sua mente, o seu entendimento. O STF está lá para defender, para analisar aquilo que é constitucional ou não e fazer valer. Se ele fizer algo fora daquilo que está na Constituição Federal, eles estarão saindo do seu âmbito natural e saindo da sua área, que é de serem defensores da nossa Constituição Federal. Nós temos leis e essas leis têm que ser cumpridas. Prosseguindo e saindo dessa reportagem, muitas vezes tendenciosas para um lado. Continuemos. Mas permite venda de subsidiárias. No ano passado, ministros Ricardo Lewandowski havia proibido a venda de estatais sem autorização do parlamento. Mais um comentário. Ricardo Lewandowski, ele não havia proibido. Ele encontrou indícios que seria inconstitucional e assim fez com que a Constituição Federal viesse a ter valia naquele momento, porque não se dá ao ministro esse poder de proibição, de ser o xerife, de ser o ditador. Na verdade, eles estão ali para cumprir as leis da nossa Constituição Federal. Então, mais uma vez, tirando esse entendimento, essa forçação de barra que vem de algumas reportagens tendenciosas. Prosseguindo. Segundo o governo, a União tem 134 estatais e 88 subsidiárias. Justiça Federal de Brasília homologa terça-feira delação de Palocci. Colaboração premiada foi fechada com a Força-Tarefa da Operação Greenfield, da MPF, do Distrito Federal. Ex-ministro relatou aos procuradores supostos desvios em fundos de pensão. STF decide que plenário virtual poderá julgar validade de leis. No plenário virtual, ministros registram voto pelo computador e não se reúnem para debater tema. Pela decisão, julgamento virtual só acontecerá na aplicação de entendimento consolidado. Lula, Palocci e Paulo Bernardo viram réus acusados de receber propina da Odebrecht. Juiz de Brasília também aceitou denúncia contra o empresário Marcelo da Odebrecht. Caso envolve suposto pagamento de propina da Odebrecht em troca de favorecimento do governo federal. Ministro Ricardo Salles é vaiado em sessão de Senado dedicada a meio ambiente. Ministro do Meio Ambiente foi vaiado depois de afirmar que é inverídica crítica de desmonte na estrutura da pasta. Desmonte houve antes e não agora, declarou. Obviamente, a minha opinião aqui é que a esquerda está sempre dando vaia naquilo que é bom para o país. Ao lado de Macri, Bolsonaro pede responsabilidade e razão a eleitores argentinos.
Nas últimas semanas, o presidente tem dito que a Argentina deve impedir a volta ao poder da ex-presidente Cristina Kirchner. Para ele, isso representaria risco de nova Venezuela na região. Gol e Azul afirmam que proibir cobrança pela bagagem vai aumentar o preço da passagem. Representantes das companhias participaram de audiência na Câmara nesta quinta-feira. Representantes da CADE também defendem que permissão para a cobrança seja mantida. Bolsonaro e Macri fazem declarações conjuntas em Buenos Aires. Governadores divulgam carta de apoio à manutenção de estados na reforma da Previdência. Parte dos parlamentares é contrário à inclusão. Redação inicial falavam em veemente repúdio, mas termo foi retirado. Governadores devem se reunir na próxima semana para discutir o assunto. Presidente de comissão pede humildade a governadores para ajudar a aprovar a Previdência. Para Marcelo Ramos, PR, governadores não tiveram coragem de fazer reformas estaduais e, portanto, devem ajudar a convencer os deputados a manter estados no texto do governo federal. Bolsonaro se reúne com Macri em Buenos Aires e empresários argentinos. Ministro Paulo Guedes disse esperar que acordos de Mercosul com a União Europeia seja fechado em até 4 semanas. Bem, pessoal do canal Cláudio Gouveia, hoje são essas notícias. Estarei fazendo esforço para estar trazendo boas notícias, trazendo sempre notícias e deixando, agora que peguei esse nicho, deixando as minhas opiniões para que vocês possam entender e sair dessas reportagens tendenciosas, porque estarei comentando quando tiver essas tendências, essas reportagens tendenciosas. Um abraço, inscreva-se no canal, divulgue, dê o seu like e um abraço. Tchau, tchau.